Vamos descansar no Espírito, né? Melhor coisa que tem. Rapaz, quando a gente vem para a presença do Senhor, pastor. Eu nunca me esqueço, pastor. Que tribulação. Que tribulação que era a minha vida. Que tribulação que eu, a minha esposa, a minha família, nós vivíamos. Era terrível, uma miséria. Era bebida, alcoolismo da minha parte. E era muito ruim mesmo. Mas a partir do momento que nós viemos para a presença do Senhor, tudo mudou. A nossa vida foi transformada de uma forma tremenda. Muitas vezes eu falo assim, era eu causador de toda aquela situação? Não, era um mal que estava sobre a minha casa. Era um mal que estava alojado na minha família, desde gerações passadas. Desde da África, desde dos cativeiros lá dos índios, trazendo maldições, idolatrias, e só prejudicando, até que a gente conheceu esse Deus vivo. Esse Deus vivo que transforma tudo, que muda tudo. E é sobre palavras de vida eterna que eu quero falar com a igreja. Amém? 1 João, no capítulo 5, no verso 19. Diz assim, João falando, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Forte, hein? Sabemos que nós somos de Deus, mas todo mundo está no maligno. Você sabe que você é de Deus? Você tem essa certeza que você é de Deus? Você tem certeza que no arrebatamento você vai embora? Tem que ter essa certeza no coração. Amém? Se nós formos ver as notícias, no momento, as reportagens, as coisas absurdas que acontecem, você fala que alguma coisa está errada. Qualquer um fala, mesmo sem ser cristão, fala que alguma coisa está errada. Essa matança de criança, essa coisa horrível de sequestro, de assaltos, de tudo, guerras, tudo em geral. Homicídios, latrocínios, feminicídios. Há uma festa, né, do maligno, né? Então, o mundo jaz o maligno. Mas o mundo não é dele, não. O mundo não é dele. Amém? E ele faz o que ele bem entende, né? Destrói as famílias. A palavra diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. E nos dar vida com abundância. E mais, ele veio para destruir as obras do maligno. Ele veio para desfazer as obras do maligno. Como nós podemos fazer, irmãos, para resistir a esse mal? Para estarmos protegidos deste mal. Sabemos que o mal está aí. Você vê as pessoas, você vê pessoas endemoniadas passando na rua. Esses dias a gente estava indo trabalhar, um rapaz incorporado de demônios, deitou na frente da igreja lá em cima lá, e ficou saudando os demônios na porta da igreja. Outros passam repreendendo a igreja do Senhor Jesus, amaldiçoando os crentes. Nós como cristãos, pastor, nós estamos dormindo. Os endemoniados, os satanistas estão se consagrando para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus. Eles podem? Não podem. Não pode porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, o que é necessário para nós termos essa proteção? Nós temos que ter um novo nascimento. Né? Nós temos que ser o Senhor Jesus. E em 1 João mesmo, no capítulo 5, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 1. Vamos ler junto para nós entendermos melhor. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Quer dizer, se você crê em Jesus, você é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse escrito aqui de João é porque estava tendo dúvida que Jesus era Jesus mesmo. Se Jesus, ele morreu na cruz de verdade mesmo, o que aconteceu? Que a história vai mudando, né? E os mentirosos, né? Não, ele foi roubado, foi levado o corpo, e aí a história foi... E pessoas acreditavam, outros não acreditavam. Mas quem crê, aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Qual o mandamento que Jesus, o principal mandamento que Jesus disse? Amar a Deus, né? Amar a Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o outro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu irmão? Você ama o teu próximo? Você cuida do teu próximo? Né? Amar o teu próximo. Então, quando você faz isso, você obedece os mandamentos, você é nascido de Deus. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é nascido de Deus, se você crê no Senhor Jesus, se você crê que Jesus veio a essa terra, que Jesus, ele veio pagar um preço que nós não podíamos pagar. Se você crê que Jesus, como a Bíblia diz, ele foi crucificado, está em Isaías 53, ele foi esturrado, ele apanhou por nossos pecados, ele foi crucificado. Você crê que Jesus, ao terceiro dia ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Então você crê no Filho de Deus, você crê em Deus. A palavra diz que Jesus é a palavra, o que vinha sendo falado, Jesus é essa palavra que ganhou vida, que virou carne, e foi vista pelas pessoas, foi visto pelos homens. Aquele evangelho, aquela palavra que está sendo pregada, agora se transformou em um ser humano. E como ser humano, ele pagou o preço que nós não podíamos pagar por nossos pecados. Tudo começou por quê? Com a queda do homem. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, ele pegou e entregou tudo aquilo na mão de Satanás. Deus deu uma simples ordem. Vocês podem comer de tudo, mas daquela árvore vocês não comam. Daquela árvore vocês não vão comer. Ou tão simples. Uma coisa tão simples, uma obediência. Não coma daquela. Não pegue daquele fruto. Vocês podem comer qualquer fruto que tiver aí, menos daquela árvore. Porque quando vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. O ser humano curioso, né, pastor? O ser humano curioso do jeito que é. A mulher vai lá, à toa, né? À toa, olhando aquela árvore. Por que não pode comer aquela árvore? Questionando a Deus. Não questiona a Deus. Por que não pode comer aquela árvore? E vai lá, fica olhando, já quem estava lá? A serpente. Os irmãos conhecem a história? Quem já estava lá? A serpente já estava lá. O que Deus falou para você? É que não pode comer dessa árvore. Você sabe por que não pode comer? Porque quando comer, você vai ser igual a ele. Você não quer ser igual a Deus? Não come. Ela comeu, nada aconteceu. Fruto gostoso, levou para Adão. O Adão comeu, aí pronto. Já olharam um para o outro, descobri que estavam nus, pelados. E o paraíso acabou, né, pastor? Por causa de uma desobediência. O pecado da desobediência. E aí, nós vamos ver mais para frente, que o Senhor amaldiçoou a terra.
amaldiçoada. E o diabo tomou conta. E vem tomando conta. Matando, destruindo, matando, destruindo. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos a proteção de Deus. Amém? Então a queda do homem fez isso. Deu essa autoridade para Satanás. E o próprio Senhor Jesus, lá em João 12, 31, a irmã pode colocar para nós? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quer dizer, Satanás é o príncipe deste mundo. Não adianta você negar, você fica negando, eu não acredito nada disso. Não. Eu não acredito nisso, é conversa, não tem inferno, não tem não sei o quê, as pessoas, né? Eu sou ateu, não creio em nada. E está cheio de gente aí. Ainda ontem eu estava vendo, alguém que mandou, que o Morgan Firman, né, que fez o papel de Deus lá, ele mesmo é incrédulo, ele não crê em Deus. E fez o papel de Deus, muito bem feito ainda. E ele não crê em Deus. E está cheio de pessoas que não creem em Deus. Ouvia também um outro deputado falando, pastor, defendendo o casamento homossexual. E não tem nada a ver. Pode casar sim. Tem que separar a Bíblia da política, separar a Bíblia da lei. Então o mundo está... Outro já está falando que vai proibir o casamento. Quer dizer, está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo isso por quê? Por causa da queda do homem. Por causa do pecado do homem. Deu essa liberdade para o diabo agir. Então, João deixa bem claro, aqui no versículo que nós lemos. Sabemos que somos de Deus. E que todo mundo está no maligno. Amém? Existe uma separação dos filhos de Deus e dos filhos de Satanás. Tem os filhos de Deus e tem os filhos de Satanás. Não tem um terceiro grupo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem um meio termo. Eu vou ficar no meio. Não, eu não sou do diabo, mas também não sou de Deus. Eu vou ficar aqui no meio. O meio de quem é? É do diabo. Né? Então nós temos que ter essa convicção de que nós somos filhos de Deus. Como ele disse, sabemos, você tem essa certeza? Sabemos que somos filhos de Deus. Não tenha dúvida, você é filho de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, você é filho de Deus. As pessoas, pastor, ela chega assim, ela comete um pecado, ela fica com medo, assim, perdi minha salvação, né? Não, não é bem assim, vai lá, se conserta com o Senhor, pede perdão, para que Deus conserte a tua situação. Não é por causa disso que o seu nome foi riscado do livro da vida, não. Não é por causa disso, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Ele, o Satanás, ele faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Se Deus permite ele fazer. Dentro da sabedoria de Deus. Ele permite que aconteça. Nós temos um exemplo, podemos ver em Jó, no capítulo 2, verso 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. O diabo, muito astuto, chega e se apresenta diante do Senhor, e o Senhor fala para ele: você viu, meu servo Jó? Que dedicação que ele tem? Como ele é fiel? Como ele me louva? Como ele está na minha presença? Ao diabo também. Ele tem de tudo. Não lhe falta nada. Ele tem tudo. Então é fácil adorar a Deus quando você tem tudo, é fácil. Tira as coisas dele para ver se ele vai continuar te louvando. E o Senhor permitiu. E foi tirado. Veio uma chaga sobre o corpo de Jó. Ficou em carne viva. Ele não entendia o que era aquilo. Se eu sirvo a Deus, estou direito. Como que pode ser isso? E estava em carne viva. Ele pegava um caco de telha para se coçar.
e rolava na cinza para poder amenizar aquela coceira no corpo terrível. Um homem rico, cheio de propriedades, de gado, de tudo, família abençoada, de repente morre os filhos, morre os gado, morre tudo, perde tudo. Os amigos dele falam: o que você fez, ó? O que aconteceu para você perder tudo assim? E a mulher dele, interessante, né, pastor? O diabo poupou a mulher dele, né? É interessante isso. Para ajudar, né? Porque lá no paraíso ela ajudou ele, né? Então vou deixar ela aqui para ajudar mais um pouquinho. Amaldiçoe esse Deus e morre. A palavra dela. Você fala como uma louca, mulher. Eu vim nu, só posso querer o bem, não posso querer o mal? E ele continuava glorificando a Deus. Aquela mulher só fez isso, né? Só mandou ele amaldiçoar o Deus e morrer. Porque sabia, se ele amaldiçoasse Deus, ele morreria. Mas tudo de acordo com a vontade, aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Amém? O próprio Jesus foi tentado. O diabo falou para ele: ó, se você me adorar, eu te dou tudo isso, porque foi me dado. Eu posso dar tudo isso para você, se você me adorar. Falou para Jesus: se você me adorar, todos esses reinos eu te dou. Tudo é teu. Porque foi me dado. Ele mesmo fala, mas foi me dado. Ele não tinha nada, mas foi dado para... Quem deu? O homem com o seu pecado. O homem, quando pecou, entregou tudo na mão de Satanás. E nós, hoje em dia, pastor, quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos colocando tudo na mão do diabo. Nós estamos na campanha da família, salvação da família. Para nós salvarmos a nossa família. É o momento de nós nos colocarmos na presença de Deus, para que a nossa família seja salva. Eu louvo a Deus, irmãos. Como eu falei, minha família estava toda perdida. Estava tudo desandado. O que você imaginar de terrível estava acontecendo na minha casa. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me levou para a presença dele, e eu compreendi essa palavra, eu criei no Senhor Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele podia me livrar de tudo aquilo. Eu aceitei o Senhor Jesus. E de imediato Ele agiu na minha vida. Muito rápido, foi uma transformação muito rápida. Ele tocou em toda a minha família. E as pessoas foram se convertendo, foram, né, se libertando. E é só bênção, né? Só bênção. Hoje fala que minha casa é casa de pastor. Só tem pastor na minha casa. Tem pastores para todo lado lá. Vamos esperar essa geração nova aí, né? Aí o pessoal, você já está com bisneto, você vai ver o tataraneto, fala, se Deus quiser eu vejo meu tataraneto também, ó. Por que não? Né? Então é a promessa do Senhor, para quem estava morto, no bico do corvo, que nem falava. Você está morto no bico do corvo. O Senhor fez uma transformação, pegou aquela caneta velha, suja, abandonada no esgoto, e limpou. E limpou. O Senhor me limpou. E hoje estamos aqui. Estamos aqui para falar do Senhor. Desse Deus que transforma. Desse Deus que muda a vida das pessoas. Está sendo transmitido? A pessoa está ouvindo, muitas vezes a pessoa está ouvindo esse vídeo. E ela está passando uma situação terrível. Achando que não tem saída. Eu vi uma ilustração, um comentário que dizia assim, que uma prostituta, pastor. E o pessoal evangelizava ela. E ela estava numa situação terrível, querendo sair daquela vida. E ela entrou no quarto dela e falou, ajoelhou, e falou, se existe um Deus, se realmente existe um Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. E aquela mulher, sozinha no quarto dela, foi tocada por Deus. E teve sua vida transformada. Da mesma forma, é você que está ouvindo aí. Você não está aqui presente conosco. Mas a presença do Espírito Santo, ela alcança todos os lugares. O Espírito Santo de Deus alcança você aí nesse hospital. O Espírito Santo de Deus alcança você aí nessa cama, que você está desenganado do médico.
O Espírito Santo te liberta desse vício que você acha que não tem jeito. Você tenta, já foi internado várias vezes, pastor, interna 10, 15 vezes e sai do mesmo jeito. Irmãos, Jesus te liberta. Jesus te liberta desse mal, dessa ação demoníaca na tua vida. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, liberta a tua vida desse jugo de Satanás e te enche das misericórdias do Senhor. Aleluia. Como nós já fomos tocados um dia pelo poder de Deus, seja tocado também. Seja tocado. Receba o toque do Senhor aonde você está. Com a presença do Senhor Jesus, os demônios tremem. Os demônios saem. Ele não pode ficar diante da luz do Senhor Jesus. Creia nisso. Creia que o Senhor Jesus transforma a tua vida. Amém? Mas é preciso que você tenha o Senhor Jesus. É necessário que você creia e obedeça os seus mandamentos. Jesus olha para cada um de nós no particular. Ele vê o teu particular. Ele vê você aí, ó, a sua necessidade, a luta que você está passando, aquilo que você precisa. E o Espírito Santo vai comunicar a fé necessária no teu coração para você mudar essa situação. Para mudar essa situação. Eu não achava que era um mal na minha vida aquilo lá. Eu não achava que o que eu passava podia ser liberto, podia ser tirado. Porque eu servia os demônios também. Então tinha essa agravante. Mas a partir do momento que o Senhor tocou na minha vida, um toque, aquilo tudo se desfez. Da minha vida, da minha casa. Eu não esqueço nunca, pastor, do dia que estava no culto, aquele culto abençoado, e o Espírito Santo, Deus usando o pastor Daniel. Fazia poucos dias que eu estava na igreja, já pedindo para o Senhor consertar minha situação, consertar minha vida. Crendo. Ó, coisa boa é ser crente novo, viu? O crente novo é uma benção. O pastor fala, pula aí, irmão, que você vai ser curado dessa dor na coluna. E ele vai lá e pula mesmo, e sara. É desse jeito. O pastor fala e ele obedece. Porque ele sabe que Deus está agindo. E o Espírito Santo, Deus usando o pastor, fala assim, olha, eu não sei quem é. Mas o Senhor está me dizendo aqui, que Ele está enviando um anjo na casa de um irmão aqui. E esse anjo está mudando toda aquela situação contrária. Está transformando tudo na vida dele nesse momento. Eu peguei para mim essa vitória, essa bênção. É minha essa bênção. É minha. E fui para casa segurando a mão. É minha essa bênção. É minha. Cheguei em casa. A mulher não falava mais comigo, pastor. A mulher não tinha mais mulher. A mulher não conversava comigo. Já estava dando entrada no divórcio, na separação. Por minha culpa mesmo. Aí ela vem falar comigo. Você estava na igreja. Na igreja. Começamos a conversar. Quebrou aquele obstáculo, aquela coisa demoníaca que tá. Quebrou. E começamos a nos comunicar. Foi naquela noite mesmo? E nós nos conhecemos de novo? Foi perto ali, né? Foi sim. Nós que nem nos conversar, não conversávamos. De repente, nós estávamos já juntos de novo. Éramos um casal. Como alguém já falou, que um casal só é um casal quando existe a conjunção carnal. Um casal só é um casal quando estão unidos, a carne está unida. O casal que dorme um lá, ou dorme outro cá, não é casal. Então o Senhor restituiu o meu casamento. Restituiu a minha família. Os meus filhos, que via aquele cachaceiro jogado, começaram a ver um homem diferente. Começaram a ver um homem responsável, que cuidava da mãe deles, que cuidava deles. Começou a ver a mudança. E o Senhor foi mudando a minha vida. Foi transformando. Foi transformando de uma forma. E hoje nós estamos aqui. Falando essa palavra.
falando assim, é difícil, pastor, eu pregar a palavra sem falar do meu testemunho. Não tem como. Está impregnado em mim, esse testemunho está impregnado em mim, faz parte de mim. Né? Então não tem como. Lá em Isaías 53 diz que nós andávamos como ovelha que não tem pastor. Todos nós se dirigíamos para o matadouro, para um fim que, né? Certo, mas Jesus veio para transformar isso, para mudar isso, para mudar isso. Creia que você está salvo. Creia que o teu nome está escrito no céu do livro da vida. Amém? Creia.